Você já fez alguma peça de crochê com essa textura assim, ó? Maciez, flexibilidade e textura de tricô? Olha só. Você estica, estica e ela volta. E muito macia, massa maciez que normalmente as peças de crochê não têm. Essa é uma maciez característica do tricô. Só que essas peças são todas feitas em crochê, usando apenas agulha de crochê. Atenção, esse vídeo é a versão para canhotos. Se você quiser a versão para destros, o link está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha a diferença que tem o ponto tradicional de crochê que a gente faz, ó. Ó, isso aqui é uma meinha, eu gosto de fazer, ela é prática de fazer, gostosinha, ó. Mas dá uma olhada que ela tem uma limitação. Essa daqui, ó, ai, ela vai, ela veste assim que é uma delícia. Porque é um outro tipo de ponto e tem essa flexibilidade, essa maciez característica do tricô. Você pode fazer peças muito delicadas, tanto usando lã, as peças de inverno, como também fios de algodão, você vai fazer e ele vai ter a mesma flexibilidade. Então dá para fazer aí uma blusinha mais leve, um casaquinho leve, uma regatinha, saia, o que você quiser, o que a sua imaginação criar. Já tem vídeos no canal ensinando algumas peças, inclusive essa blusa aqui, tem videoaula dessa blusa, tem videoaula dessa meia e mais algumas peças que eu fiz, eu vou deixar os links aqui embaixo. E eu sempre me referia a esse tipo de ponto como sendo o crochê que imita tricô, ou crochê que parece tricô, e até mesmo falso tricô. Mas hoje eu li um comentário da Ana Schultz. Eu espero estar falando corretamente o seu nome, tá, Ana? A Ana Schultz viu esse vídeo e comentou: tricô na agulha de crochê. Nossa, eu amei! Eu gostei tanto dessa definição que a partir de agora eu só vou me referir a essa técnica desta forma, tá? Tricô na agulha de crochê, como eu não pensei nisso antes. E agora, com essas lãzinhas bem fofinhas e agulha de crochê, eu vou te mostrar alguns pontos que você juraria que é tricô, mas não é. É o tricô na agulha de crochê. E aí você vai poder aplicar essa técnica nas suas peças. Fica comigo aí para não perder nada, tá? Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse tipo de ponto, ele traz maciez e flexibilidade, independente do material que você use. Ó, uma lã mais fininha, ou um mais grosso, mais encorpado, como esse, ou mesmo um fio de algodão, como é o caso dessa blusa aqui, ó. Usei o fio de algodão. E ela mantém leveza e elasticidade. E olha que é um fio um pouco mais pesado. E a vantagem da peça sempre voltar, olha, ela sempre volta ao normal. Aqui é um ponto, aqui é outro. E os dois possuem muita flexibilidade, muita maciez e um toque maravilhoso na pele. Para fazer esse tipo de ponto, as peças precisam ser feitas em carreiras que sobem e descem. Para fazer essa touca, por exemplo, você nunca vai fazer nesse sentido. Nem vai começar por aqui, nem vai começar aqui pela ponta. As carreiras serão todas feitas assim, subindo e descendo. Assim foi feita essa touca, assim foi feita essa meia. E eu vou começar fazendo o ponto dessa blusa, que é o que mais me pedem para fazer. E aqui tem um ponto, aqui é outro. Aqui é um ponto baixíssimo e aqui é um ponto fantasia. E eles vão na sequência, ó, não tem emenda, não tem costura, simplesmente passa de um ponto para o outro. É a mesma linha, a mesma agulha, a mesma tensão de ponto, porém, esse aqui tem um efeito mais larguinho e esse tem um efeito mais ajustadinho. E eu vou fazer esse ponto, inclusive com essa transição, tá? Mostrar para vocês aqui agora como é que ele é feito. Vou fazer um cordão com 30 correntinhas. Feito 30 correntinhas, eu vou trabalhar agora os pontos usando essa laçadinha que se forma atrás da correntinha. É muito importante que a primeira carreira seja trabalhada aqui, ó, nessa laçadinha de trás. Não pegar aqui na frente. Porque o ponto precisa de flexibilidade. Então, eu venho aqui, ó, já no primeiro ponto, vou inserir aqui a agulha na laçadinha de trás e fazer um ponto baixíssimo. 15 pontos baixíssimos, tá? Um em cada correntinha.
Pronto, fiz 15 pontos baixíssimos. Esse é o ponto do punho. Agora eu vou fazer o ponto fantasia. Também pegando aqui na laçadinha de trás, só que agora, antes de inserir na laçadinha de trás, eu laço a agulha. Laço a agulha, insere aqui, ó, na laçadinha de trás da correntinha, laça e puxa, ficando com 3 laçadas na agulha. E agora, essas 3 laçadas para eu tirar da agulha, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a primeira laçada dentro dessas outras 2. E a melhor maneira de fazer isso é segurando aqui, porque se você for puxar direto, há uma grande possibilidade de o ponto ficar travando, escapar da agulha, vai te dar trabalho, vai ficar cansativo, e aí pode ser que você desista de fazer o ponto. Então, a melhor dica, segura aqui, ó, no pezinho dos pontos, e aí pega a primeira laçada e passa dentro das outras 2. Olha a facilidade. Laça a agulha, insere na laçadinha de trás da correntinha, puxa o fio, sobe. Segura os pontos aqui, ó, com o dedo e passa a primeira laçada por dentro das outras 2. Laça o fio, vai na próxima correntinha, laça e puxa, ergue, passa a primeira laçada dentro das outras 2. Terminei a carreira, viro. Observa que tem uma diferença já de altura entre o ponto fantasia e o pontinho baixíssimo. Eles formam uma correntinha aqui, ó, na frente, ó, sendo que essa daqui é mais fofinha, mais encorpada, e essa daqui é bem mais fininha. Há uma correntinha aqui pela frente e também tem outra aqui em cima. Nessa aqui de cima é que eu vou trabalhar, pegando sempre a laçadinha de trás. Então, eu vou fazer uma correntinha de subida para dar a altura do ponto e trabalhar o ponto já aqui, nessa base, desde o primeiro, não pula nenhum. Então, fez a correntinha de subida, mas ela não conta, não acrescenta, e aqui eu vou laçar a agulha, inserir aqui, ó, na laçadinha de trás do ponto, puxar o fio, segurar as laçadas para passar a primeira dentro das outras. 15 vezes. Agora, os outros 15 pontos, eu vou fazer o ponto baixíssimo, também pegando aqui na laçadinha de trás, um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base até o final da carreira. Terminei a carreira, vira e começa a fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Aqui no ponto baixíssimo não há necessidade de erguer uma correntinha para dar altura. Então, sempre que a carreira começa pelo ponto baixíssimo, não precisa erguer correntinha. Sempre que a carreira começa pelo ponto fantasia, aí sim precisa erguer primeiro uma correntinha para dar altura. Vou fazer 15 pontos baixíssimos. E depois dos 15 pontos baixíssimos, começa a fazer o ponto fantasia. Aqui pode ser que comece a ficar confuso onde está um ponto, onde está o outro. Depois que a gente vai fazendo, essa transição aqui ela fica muito sutil. Eu recomendo colocar um marcador, para não ter que ficar contando os pontos todas as vezes, né? Se ficar na dúvida de que já deu a quantidade de pontos corretas, então um marcador pode ajudar bastante. Terminando mais uma carreira, vira a peça. Então, observa que agora é o ponto fantasia. Então, tem uma correntinha de subida e já trabalha desde o primeiro ponto, o ponto fantasia, 15 vezes. Vou trabalhar algumas carreiras aqui e já mostro pronto. Fiz algumas carreiras e olha o resultado. A elasticidade é o mesmo fio, a mesma agulha, a mesma tensão de pontos, porém, a diferença entre um ponto e outro é dar esse resultado assim. E esse é o ponto, então, que eu usei nessa blusa. Eu vou deixar o link desse cardigan aí, para quem quiser assistir. Então, é dessa forma que eu fiz, praticamente trabalhei a blusa toda só com esses 2 pontos, olha aí, ó.
Então, você vai fazer uma peça, você estabelece um tamanho de punho e o restante você sobe carreiras até da altura da manga ou a altura da frente das costas, né? Aproveitei e fiz uma amostrinha com fio barroco para mostrar que qualquer material vai ganhar elasticidade com esse ponto. Olha, fio barroco normalmente usado para peças para itens de decoração. E olha aqui, ó, olha a maciez, ficou muito macio, ficou muito elástico, com a mesma elasticidade desse fio, tá? Que é próprio para vestuário. Então, dá para fazer roupas de adulto, como esse cardigan que eu fiz. Dá para fazer peça infantil, um casaquinho, por exemplo, um casaquinho para bebê. Dá para fazer com um fio mais leve, com um fio mais leve de algodão, você pode fazer um vestido, uma regatinha, uma blusinha, um top-down. Essa blusa foi feita com fio de algodão, usando exatamente esses pontos. Aqui em cima, na parte do ombro, para dar essa encolhida, para reduzir aqui o tamanho, eu utilizei o ponto do punho e aqui no corpo, esse ponto fantasia. E fui trocando as cores, porque tem essa vantagem, como a peça é trabalhada dessa forma, subindo e descendo, então dá para fazer estas listras e trabalhar assim com cores diferentes, trocando a cor. Fiz a manga com o ponto V, ponto alto, né, em formato de ponto V. Então dá para fazer inúmeras combinações com esse ponto. Aqui eu fiz separados os pontos só para mostrar. Aqui a mesma quantidade de pontos, 15 pontos e 16 carreiras. Ó, esse aqui é o do punho e esse aqui é o ponto fantasia. Também 15 pontos, 16 carreiras. Olha a diferença que fica. Mesma agulha, mesma linha, ele dá toda essa diferença. Então, você tem inúmeras possibilidades. Usar juntos, como aqui, ou usar em peças que não terão punho, você pode usar separadamente. E para saber o lado, qual é o lado do direito e o lado do avesso, é só olhar o formato do ponto. Ele forma como se fosse uma espiguinha. Ele forma um desenho como se fosse uma espiguinha. São correntinhas e a ponta menor está para baixo e a amplitude dele está para cima. Esse é o lado direito, onde o V fica para cima. Olha, subindo. Então, ele faz esse desenho harmonioso em forma de V. O lado do avesso é o contrário. O V está de cabeça para baixo, ó. A pontinha menor está em cima e ele se abre aqui. Então, esse seria o lado do avesso, tá? Onde os pontos estão de cabeça para baixo. E esse é o lado direito, onde os pontos estão de cabeça para cima. Então, só para você saber, tá? Existe essa diferença, ó. O ponto tem que estar com o V para cima. E no avesso, ele vai estar com o V para baixo. Vou mostrar outro ponto, que é esse aqui. Esse já é um pouco mais conhecido, que é o ponto baixo, a gente pegando ele pela laçadinha de trás. É um pouco mais conhecido, muita gente já usa, mas eu vou fazer aqui, vou mostrar. Fiz uma correntinha e vou começar a trabalhar os pontos baixos, pegando na laçadinha aqui de trás da correntinha. É só trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, pegando a laçadinha aqui de trás. Terminando a carreira, vira a peça e já começa desde o primeiro ponto a fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, pegando na laçadinha de trás. Não há necessidade de fazer correntinha de subida da altura. Já começa desde o primeiro ponto a fazer o ponto baixo. No último ponto, é sempre bom pegar 2 laçadinhas, para ele ficar um pouquinho mais firme. E começa a próxima carreira sem a necessidade de levantar uma correntinha para dar altura. Já faz ponto baixo desde o primeiro ponto. Vou fazer algumas carreiras e já mostro o resultado. Depois de algumas carreiras, olha o resultado. Muita elasticidade. E esse é um ponto que fica mais encorpado. Ele tem uma textura mais encorpada. Perfeito para peças mesmo assim de inverno, como touca, meia, casaquinhos. Olha a diferença, né? Esse aqui fica um pouco menos encorpado. Esse tem uma textura mais onduladinha. Várias opções.
E tem mais. Vamos para as próximas opções. Eu vou interromper só um minutinho o vídeo, tá? Para fazer um convite. Se você acha que o conteúdo do canal é relevante e quer ajudar a manter esse canal no ar, você pode fazer parte do clube de membros. E aí você vai ajudar o canal a crescer e ainda vai ter vantagens como prioridade na hora da resposta dos comentários, assessoria na sua peça, videochamadas comigo quando tiver dúvida no seu crochê. Cada nível do clube de membros traz um pacote de vantagens. Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu explico o que cada nível proporciona. A partir de R$ 2,99 por mês você pode fazer parte, tá bom? Mais um modelo de ponto. Novamente, a gente vai trabalhar com a laçada aqui de trás. Faça um ponto baixo na primeira correntinha. Insere a agulha aqui, ó, nessa perninha do ponto baixo. Insere a agulha lá no ponto seguinte, pegando a laçada de trás da correntinha. Laça o fio e puxa. Laça o fio e tira as 3 laçadas. Insere a agulha aqui, ó, tá vendo? Ficaram 3 laçadinhas, né, aqui embaixo. Vem nessa aqui, ó, nessa última aqui, ó. São 3 laçadinhas, ó. Contando de onde tá a agulha pra cá, 3. É nessa daqui que vai inserir a agulha. E inserir aqui na laçadinha de trás da correntinha. Laça o fio e puxa. Laça e puxa. De novo. Passa primeiro, antes de fazer o ponto baixo, vai inserir a agulha aqui. Depois vai pegar a laçadinha de trás da correntinha. Puxar o fio, tirar as 3 laçadas. Terminei a carreira, viro. Faço um ponto baixo no primeiro ponto aqui, pegando na laçadinha de trás. Pega aqui uma laçadinha do ponto baixo. Vai no próximo ponto, pega a laçadinha de trás da corrente, passa e puxa. Laça e tira as 3 laçadas. E segue fazendo o ponto. É o mesmo ponto, vai repetindo. Insere na laçada, insere na laçada de trás do ponto, e aí vai repetindo essa sequência. É um ponto baixo, só que é um ponto baixo que, antes de fazer o ponto baixo, tem que passar aqui, ó, na laçadinha do ponto anterior. Você termina de fazer o ponto, já pega uma laçadinha aqui e passa para o próximo ponto. Termina a carreira, vira. Prossegue fazendo do mesmo jeito. O efeito desse ponto é que ele fica assim, ó, inclinadinho. Ele fica tombadinho, ficam linhas tombadas. Diferente deste efeito de ponto baixo, ó, em que não pega a laçadinha. Esse aqui é um ponto de baixo em que primeiro passa a laçadinha do ponto anterior. Esse é apenas o ponto baixo. Então, cada modelo que vai fazendo, vai dando um efeito diferente. E esse ponto aqui, ó, inclinadinho, feito com a sanfoninha, feito com aquele ponto baixíssimo do punho, olha o efeito que ele dá. Fica todo inclinadinho, tá? É essa combinação desse ponto com o ponto baixíssimo vai resultar nesse modelo aqui. Muito macio, muito bonito. Agora eu vou fazer um exemplo com meio ponto alto. Então, sempre a gente vai pegar na laçadinha de trás, né? Então, feito o cordão, eu vou subir uma correntinha, laçar a agulha e inserir na laçada de trás da correntinha, puxar o fio, laçar novamente e tirar as 3 laçadas da agulha. É o meio ponto alto. Meio ponto alto a gente laça, insere no ponto de base, laça o fio e puxa, laça e remove as 3 laçadas da agulha. É fácil, é rápido e é um ponto que a maioria das pessoas já conhece.
Terminando a carreira, vira. Vou subir uma correntinha para dar uma alturinha, né? Já do próximo ponto. Olha o desenho se formando aqui. Aqui tem como se fosse uma correntinha meio encorpada e aqui tem outra. E nessa aqui de cima que a gente vai inserir a agulha pegando a laçadinha de trás. E vamos fazer meio ponto alto. É apenas essa repetição. Todas as carreiras serão em meio ponto alto, só que e pegando sempre pela laçadinha de trás, e aqui já vai se formando o desenho. Meio ponto alto, um sobre cada ponto de base, vou fazer mais um pouquinho e já mostro o resultado. O meio ponto alto fica com este efeito. Também tem elasticidade, também fica com uma textura macia, parece um pouco com o ponto de tricô, porém, ele só faz o efeito carreira, olha, ele faz o efeito carreira sim, carreira não, tá vendo? Aqui ele não faz o efeito de correntinha, só aqui, ó, ele fez, aqui ele não fez, aqui o efeito de correntinha vai estar do outro lado. Então, é uma opção, não é a que eu mais aprecio, ele também pode dar um bom resultado, combinando com um ponto baixíssimo, dependendo da peça que for fazer. Mas olha a diferença, por exemplo, do ponto que eu acabei de fazer, que é esse que fica tombadinho, como ele fica, as ondulações ficam bem mais próximas, né? Mas é uma questão de gosto. Então, meio ponto alto também dá certo. E o meio ponto alto, ele pode ser feito também em combinação com o ponto baixíssimo. Como, olha aqui, ó. Igual eu fiz nessa meia, eu vou te mostrar. Olha essa combinação, que ela fica em relevo, olha, fica bem bonita. Para fazer essa combinação de pontos igual da meia, primeiro eu preciso fazer 3 carreiras de ponto baixíssimo. Eu começo pegando laçadinha de trás da correntinha e faço um ponto baixíssimo em cada correntinha, pegando essa laçadinha lá de trás. Terminei a carreira, viro e faço mais uma carreira de ponto baixíssimo. Terminou a carreira, viro e vou fazer a terceira carreira de ponto baixíssimo. São 3 no total, antes de trabalhar o próximo ponto. Terminei as 3 carreiras de ponto baixíssimo, viro, e agora eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Subo aqui uma correntinha e no mesmo espaço eu já faço meio ponto alto, pegando na laçadinha de trás da correntinha, tá? Meio ponto alto é uma laçada, insere no ponto de base, puxa a laçada, laça novamente e retira as 3. Terminei a carreira de meio ponto alto, viro e começo novamente a fazer pontos baixíssimos. Então, já venho aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo e vou fazer 3 carreiras de pontos baixíssimos. E terminada a terceira carreira de ponto baixíssimo, eu vou fazer a carreira de meio ponto alto. Sobe uma correntinha e aqui mesmo, já nesse espaço, já faz meio ponto alto. Esse é o resultado da combinação do meio ponto alto com o ponto baixíssimo, que é o ponto que eu utilizei aqui, ó, nessa meia. Essa meia eu vou deixar link aí embaixo na descrição do vídeo com o passo a passo para fazer, caso você tenha interesse. Então, esse ponto também fica bem flexível. E aqui tem uma mistura, né? Mistura desse ponto com só o ponto baixíssimo. E aqui é a mistura do ponto baixíssimo com aquele pontinho fantasia que eu fiz no primeiro. Então, veja, numa peça você pode fazer várias combinações de ponto, dependendo do que você quer de
elasticidade do que é de tamanho, né? Você veja que aqui eles ficam em tamanhos diferentes, é o mesmo ponto, ou melhor, é a mesma agulha, o mesmo fio, só mudando o ponto você consegue fazer tamanhos diferentes na peça, né? E agora eu vou mostrar uma última opção com o meio ponto alto, que é o meio ponto alto fazendo em carreiras tubular. Esse efeito que eu vou mostrar agora só funciona se for o meio ponto alto em carreira tubular. Então ele é próprio para, por exemplo, fazer aquelas golas que a gente usa no inverno para aquecer, que é aquele, como se fosse um cachecol, mas ela é uma gola, ela é um efeito tubular, faz um círculo, né? Vou fazer uma quantidade aqui aleatória de correntinhas, você já vai entender. Pronto, fiz uma quantidade, é lógico que você vai fazer, para você fazer uma gola para usar no seu pescoço, vai muito mais do que isso. Principalmente uma gola bem confortável para dar umas 2 voltas no pescoço, então precisa muito mais. Aqui eu vou mostrar só um pequeno, é só uma amostrinha, tá? Então, eu fiz a correntinha, a gente tem que cuidar para que a correntinha não fique torcida, deixa ela bem certinha e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, a primeira e a última correntinha, vou prender, tá? Cuidando para que ela não fique torcida. Quando você faz esse tipo de trabalho, você não pode deixar ela toda virada, ela tem que estar toda numa direção só. Pronto. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha para subir e vou começar a trabalhar aqui, ó, no ponto de trás da correntinha, nessa laçadinha de trás da correntinha, eu vou fazer meio ponto alto. Laça a agulha, coloca lá na laçadinha de trás da correntinha. Laça o fio, puxa, tira 3 laçadas. Laça a agulha, vai na laçadinha de trás da correntinha, laça o fio e puxa. Laça novamente e tira as 3 laçadas. É o meio ponto alto que a gente acabou de ver aí, né? Nos pontos anteriores. Eu vou fazer um em cada correntinha. Terminei a carreira. Esse aqui é o último ponto, esse aqui é o primeiro. Eu preciso unir o primeiro e o último ponto. Então, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa laçada, um pouquinho a coisa. Aí, aqui, eu fiz uma correntinha de subida, não é? Antes de fazer o ponto, o primeiro meio ponto alto, eu fiz uma correntinha de subida. E logo em cima aqui tem uma cabeça de ponto aqui. É aqui que eu vou colocar, ó, a agulha. Eu vou inserir a agulha ali. Vou pegar essa laçadinha que eu subi aqui, que eu deixei ela um pouquinho alta, e vou levar ela para trás, ó, assim. Levei para trás, aí eu vou pegar essa argolinha, essa laçadinha, e vou passar ela de volta aqui, ó. Ó onde que ela tá saindo, tá vendo? A laçada tá aqui, ó, essa laçadinha tá aqui. Ela está saindo de onde? Desse ponto. Então, ela tem que voltar aqui. Ela vai e ela volta ali. Então, eu pego aqui, ó, a agulha aqui, ó, vindo lá de baixo, pego essa laçadinha e faço ela voltar ali. Completei assim, ó, a laçada que faltava, não é? Pronto. Agora eu vou pegar aqui essa laçadinha e vou fazer de novo uma correntinha, ó. Vou laçar e vou começar a trabalhar um ponto, meio ponto alto em cada base, em cada ponto desse. E vou fazer isso pegando essa laçadinha aqui atrás, ó. Essa correntinha que se formou aqui, eu preservo, eu não pego aqui, ó, nem inteira, nem parte dela. Eu vou pegar uma laçadinha aqui atrás, ó. Cada ponto fez uma laçadinha aqui atrás. É ela que eu vou buscar. Então, ó, laço a agulha, venho nessa laçadinha lá de trás, insere, busca o fio e puxa, laça o fio, tira as 3 laçadas. Já fiz o primeiro ponto, meio ponto alto, já aqui, ó, já ficou uma correntinha, e em cima dessa correntinha base, que quando eu vier terminando a carreira, é ali que eu vou fechar a carreira, e vamos fazer, ó, um ponto, meio ponto alto em cada ponto de base, lembrando que tem que pegar a laçada de trás, que é para preservar essa correntinha, porque é ela que vai fazer esse efeito, ó, esse efeito que parece tricô, é o tricô na agulha de crochê, olha lá. Tá? Então, pegando essa laçadinha lá de trás e pegando uma laçadinha só, não pega 2 não. Se você for fazer, às vezes pode vir 2, mas não é. Você vai fazer uma em cada ponto e pegar apenas uma laçadinha. Nesses pontos que tem textura igual a de tricô, é imprescindível que o ponto seja feito
pegando apenas uma laçada, não se pega duas. Quando a gente pega duas laçadas, a gente dá mais firmeza para o ponto. E aqui a gente não quer que o ponto fique firme, fique rígido, a gente quer que ele fique flexível. Para essa flexibilidade, precisa pegar apenas uma laçadinha, tá? Olha, aqui tá o último ponto e aqui já tá o próximo, ó. Primeiro, não é? Primeiro ponto da carreira. Vou erguer um pouquinho mais a laçada, deixar ela um pouquinho maior. Então, aqui onde eu fiz aquela primeira correntinha de subida, ó, em cima dessa correntinha de subida tem um topozinho de ponto aqui. Aqui a gente vem nesse topo, pega aqui, ó, passa a agulha, pega a laçada e a agulha vai levar essa laçada lá para trás, tá? Vai inserir a agulha aqui, ó, na laçadinha de onde está saindo esse ponto, ó. Essa laçada grande está saindo daqui. Você tem que fazer ela voltar aqui, ó, e levar ela para trás. Pronto. Olha como fica certinho aqui, ó. Não fica parecendo emenda. Aqui a gente sobe uma correntinha, ó, laça e já começa a trabalhar os pontos, pegando na laçadinha lá de trás, um meio ponto alto em cada ponto de base. E é assim, é essa sequência. Esse ponto, para dar esse efeito, ó, olha como ele já fica parecendo um efeito de tricôzinho, né? Para ele dar esse efeito, ele precisa estar sempre em carreira só de ida. Não pode ser feito carreira de volta. Por isso que tem que trabalhar esse ponto em peças que sejam tubulares, onde você não faz carreiras de ida e volta, você só faz carreiras de ida, né? Ou, se for fazer uma peça que não seja tubular, e que para fazer carreira só de ida, seria necessário cortar o fio ao final de cada carreira e voltar lá no início, né? Aí seria interessante fazer isso se você fosse fazer uma carreira de cada cor, porque aí dá, você teria mesmo que uma carreira de cada cor, você vai cortando o fio e começando de novo lá no início da carreira com a nova cor, e aí cada carreira, esse formato aqui, ó, essas correntinhas que ficam aparentes aqui, cada uma vai ter uma cor, vai ficar bem bonito. É uma opção também. Mas se for trabalhar com uma cor só serve para esse ponto, só vai dar esse efeito se ele for feito assim, ó, em carreiras tubulares. Eu vou fazer mais umas carreiras aqui e já te mostro o resultado. Esse é o efeito do meio ponto alto, feito assim, ó, uma peça tubular, olha. Então, como eu falei, para um cachecol, é lógico que um tamanho bem maior, isso aqui é só uma amostrinha. Olha, a flexibilidade tá bem macio, ficou bem bonito. E esse era para ser o último modelo de tricô na agulha de crochê. Era para ser o último modelo. Mas conforme eu falei da possibilidade de fazer cada carreira de uma cor, eu não resisti e fiz. Olha aqui. Não resisti, fiquei já imaginando qual seria o efeito, já peguei as minhas linhas e já fiz. Vou fazer aqui uma carreirinha só para mostrar. Simplesmente eu fiz uma carreira de ponto, meio ponto alto, de cada cor. Pegando aqui essa laçadinha que fica atrás do ponto. Cada carreirinha eu fui fazendo de uma cor. Depois fui repetindo as cores na mesma sequência. E aí, eu comecei a pensar na quantidade de possibilidades de peças que dá para fazer com esse modelinho, tá? Então, enquanto eu faço aqui essa última carreirinha, né, dessa amostrinha, eu vou falar para você que me ocorreu que isso aqui dá para fazer um cachecol bem bonito, totalmente colorido, e nesse caso não precisaria nem mesmo arrematar os fios. Os fios ficariam sendo como franjinhas. Você pode depois completar essas franjinhas com mais fios, Vou cortar aqui e já explico melhor. Imagina que essa pecinha aqui fosse um cachecol. Eu estivesse fazendo assim um cachecol, assim, com uma carreira de cada cor, ou até
duas cores se repetindo, três cores se repetindo, ou inúmeras cores se repetindo. E aí, conforme inicia a carreira e termina a carreira, deixava já essas pontas aqui, dá para deixar essas pontas aqui, e vir com mais fiozinhos preenchendo e fazendo uma franjinha de cada lado. Então, esse fio já ficaria aqui, você só viria com outros fiozinhos e faria a franjinha. Nem precisa arrematar, olha que fofo. Olha só, pro lado de dentro, ele fica assim, ó, um ponto normal. Assim, um ponto, como se fossem pontos altos, não tem tanta graça. Ah, e o efeito que eu gostei é esse aqui. Aí eu fiquei imaginando também usar um fio mais firme, como um barbante, alguma coisa assim mais firme, e fazer um jogo americano, um lugarzinho americano, sabe? Para você servir as refeições, assim, ó, todo coloridinho e também com franjinhas pequenininhas. Essas franjinhas, por exemplo, a gente pode até fazer aqui, ó, correntinhas. Você pode fazer uma franjinha aqui num americano, em que as franjinhas sejam correntinhas. Olha aqui, que lindo que ia ficar. Correntinhas aqui, ó, de um lado e do outro. Uma correntinha curtinha, um americano sensacional. Já pensei em blusa, já pensei em fio de malha fazer bolsa, uma bolsa assim toda, enfim. A minha mente criativa já criou inúmeras possibilidades. Já imaginei que uma bolsa assim, ó, olha, a bolsa poderia ser feita terminando aqui em cima com um ponto baixíssimo, né? Cada carreira terminando com um ponto baixíssimo para dar aquela juntadinha. Não, é incrível. Eu apenas fiz um comentário e esse comentário acabou se tornando aí uma ampla possibilidade de peças que eu imagino que ao longo do tempo eu devo trazer aqui peças. Por isso que eu nem arrematei as franjinhas, eu deixei assim para mostrar para vocês que dá para fazer, inclusive aproveitando essas pontinhas de fio. E aqui está então essa possibilidade de meio ponto alto, sendo feito assim, ó, em tubular, sendo feito assim, ó, em carreiras retas, cortando cada carreira e recomeçando lá do início de novo, ou seja, o ponto não volta, ele só vai. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu espero que tenha sido útil tudo isso que eu mostrei aqui, que você possa aplicar no seu dia a dia, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Quem gostou, curte aí, curte, comenta e compartilha.